Galera, Kainan Santos aqui. Bom, hoje vamos falar daqueles vídeos, né, que estão até falando aí que é farsa, né, desses 30 contra 1, né? Eu conheço 5 contra 1, brincadeira. Vamos começar. Vamos falar primeiro, assim, do vídeo do Flávio, né, do Flávio Augusto, né, contra o bilionário, contra o... Eu adorei aquele vídeo, né? Assim... Poderia se falar muito sobre o debate. A primeira coisa, assim, você vê a internet, né? Ela evidencia algumas coisas bem até tristes, né? Tristonhas do nosso país. A primeira você percebe o seguinte: a maioria das pessoas nem sequer viu o debate todo, né? Todo mundo, como diria Raul Seixas, eu também quero protestar. Todo mundo adora criticar, falar, porque a internet dá essa liberdade, né? Esse oportunismo, né? A gente tem, né? A gente pode falar o que a gente quiser, né? Até besteira. É tanto que esse canal existe. Mas enfim. Então, assim, tu vê que a maioria das pessoas ali imprimindo opiniões totalmente de ambos os aspectos, né? Frívolas, porque nem viram o debate todo, sabe? Enfim, é tudo muito pessoal, digamos assim, sabe? Acaba que esse é o ponto. Então vamos por ordem, né? Então, assim, todo mundo. Tu viu o professor? Aí o professor acabou com o bilionário. Aí acabaram com o Flávio Augusto. Aí tu vê, aí não sei o quê, e vivi. Pô, gente, que palhaçada do cacete, sabe por quê? Assim, tentando ser prático aqui, pragmático, assim, de uma forma objetiva. Eu, particularmente, eu adoro marxismo, eu adoro intelectualidade. Eu sou a favor, tá, gente? Por favor, sim, conhecimento, educação, instrução, sim, sou a favor, tá? Pelo contrário, né? Porém, né, eu há muito tempo começo a cada vez mais, até um paradoxo, né? Quanto mais eu estudo, mais eu sou aficionado, mais eu sou apaixonado por cada vez mais, né, por leitura, conhecimento e informação, mais eu também começo a perceber um paradoxo, que é essa coisa também do conhecimento, ele tem que ser sabedoria, né? Que a diferença entre sabedoria e conhecimento é que a sabedoria é algo que você pode colocar em prática, né? Algo que pode ser vivenciado, uma coisa que é mais tangível, digamos assim, né? E menos utópica ou teórica. Então eu acho lindo, né? Como eu estava falando, eu acho lindo a teoria marxista, eu acho lindo todas essas teorias, eu acho muito legal, tá? E sou a favor de todo esse tipo de projeto intelectualista, culturalista, enfim, né? Todo tipo de pensamento, de abordagem mais intelectual, mais educativa. Eu acho que tem sim muito resultado, eu acho que tem muita aplicabilidade, eu acho que tem muito resultados, né? Mas, de forma geral, eu acho que o resultado é ínfimo. Desculpa. E eu tenho dificuldade em ver resultados tanto em grandes quantidades, tanto quanto aplicáveis, enfim. Então, onde eu quero chegar? Eu acho lindo aquele discurso todo lá do professor e tal, muito inteligente. Eu acho que essas discussões inteligentes, elas são, primeiramente, elas são sempre muito subjetivas, porque depende muito do ângulo de cada um. Elas são sempre muito infindáveis, porque tu não chega numa conclusão óbvia sobre as discussões. Ambos os lados têm confluências, têm coerências, têm verdades, enfim. Mas você não chega numa objetividade, você não chega num ponto concreto, sabe? Você não chega ali numa resolução. Então, assim, é lindo toda essa teoria, né, toda essa teoria intelectualista, né, intelectualizada, de que não, porque o rico, o pobre, não sei o que, tudo mais, olha o bilionário, foi lindo o discurso. Mas como é que a gente consegue aplicar alguma coisa prática ali na solução? Foi o que o Flávio deixou muito bem óbvio no vídeo, né? E aí é o que eu estava falando da internet, que né, dessa obviedade que a internet mostra, né, da razoabilidade das pessoas. E sem ser pejorativo, mas é óbvio isso, né, é concreto. Né?
Você vê isso nas pessoas, sabe? Uma razoabilidade, enfim, né? É aquela frase filosófica, né? Que as pessoas, de um grande filósofo, né? Que as pessoas não querem bons conselhos, né? Um filósofo chamado Renan Santos. As pessoas não querem bons conselhos, e sim soluções fáceis, né? Então é por aí, entendeu? Enfim, então toda essa discussão, ela é toda muito inteligente, mas ela é muito pouco prática, sabe, do ponto de vista dessa intelectualização toda, mas eu não consigo ver um resultado prático, sabe, óbvio, e principalmente tanto no ponto de vista individual, tanto quanto no de vista coletivo, ponto de vista coletivo, sabe, esse que é o grande, a grande dificuldade que eu vejo nisso tudo. Então, qual é a conclusão óbvia que eu chego? Né, sobre tudo. Eu poderia ficar horas e horas e horas falando sobre essa discussão daquele vídeo e tanto quanto de todos os outros. Sabe o que você percebe? É um déficit cognitivo e um déficit cultural absurdo que a gente vive e que eu aprendi, né, que a gente aprende, enfim, em treinamento, em empreendedorismo e tudo mais, que é uma coisa cultural do brasileiro, que primeiro a coisa mais importante que a gente tem é o conhecimento, cara. Eu sei que parece frase de efeito, mas não é, entendeu? E as pessoas não perdem, assim, perdem total a oportunidade, né? Assim, digamos de uma forma crível de aprender, entendeu? Então, pô, você tem uma oportunidade de aprender e o brasileiro não valoriza nem um pouco o valor do conhecimento, o valor do aprendizado. Isso é algo totalmente desvalorizado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que essa guerra, essa polarização, essa ambiguidade toda não leva a gente a lugar nenhum. Na verdade, que a gente estuda isso também em empreendedorismo, né? É isso que o sistema quer. Essa guerra, né? Essa diferenciação, né? Onde eu tô certo e você tá errado, como se a vida fosse assim, né? E isso contra aquilo. Na verdade, o sistema cria esse mecanismo todo, isso é um mecanismo forte, né? Dividir para conquistar, né? Esse conceito filosófico, né? Então, assim, conceito histórico também. Essa é a ideia. No final, o grande ponto aqui cara, não tem ninguém nem certo nem errado, sabe? Tudo é ponto de vista, né? Tudo tem um lado bom, um lado ruim. E a gente tem que tentar entender e aceitar a opinião um do outro e ver como a gente consegue, de forma coletiva, de forma unificada, todo mundo de alguma forma se ajudar. Porque, na verdade, esse, para mim, é o ponto de vista crucial, tem que ser um organismo simbiótico entre o pobre, o rico, o proletariado e o coisa. Tem que ser, na verdade, a gente deveria estar unido como um todo, como sociedade como um todo, entendeu? Para que todo mundo consiga evoluir, porque essa divisão ela só é interessante para um lado, para o sistema econômico e para o sistema político. E é isso que eles querem, né? Manter essa divisão, manter cada vez mais sempre essa briga, né? De um lado tá certo, o outro tá errado, essa politização, essa briga toda que não leva a gente a lugar nenhum. Então, não, a culpa é do rico, né? Então os ricos que são os culpados, joga a culpa no rico. Mas tudo bem, não que eles não tenham culpa, não que a burguesia não feda, não que a burguesia não seja safada, não é isso que eu estou falando. Só que só jogar a culpa para um lado ou jogar a culpa para o outro, assim como a culpa do Brasil está afundada é do Bolsonaro ou é do Lula, como se, né, um candidato fosse a culpa real de um sistema apodrecido, né? Então essa polarização de culpar um, de culpar outro, a culpa é da igreja, a culpa é da religião, a culpa é da política, a culpa é do rico, a culpa sempre é de alguém, né? A culpa é da sociedade como um todo. Todos nós temos culpa. Esse é o ponto, para mim, primordial dessa discussão toda. Não existe um lado que se tenha culpa, todos têm culpa. O proletariado tem culpa, o pobre tem culpa, essa é a minha visão, pelo menos, né? O rico tem culpa, o Estado tem culpa e todos têm culpa, porque nós somos uma sociedade, então todo mundo tem culpa, não tem ninguém nem certo nem errado, entendeu? E, na verdade, o nosso maior erro é esse, em vez da gente se unir e se fortalecer, a gente fica se dividindo, né, por qualquer motivo que seja, e isso é um estratagema interessantíssimo para o Estado, que a gente continue se dividindo, né, que a gente continue se colaterando,
brigando, né, nessa discussão egóica de quem está certo e quem está errado, quando na verdade o único que ganha com isso é o próprio Estado, entendeu? Nesse debate lá do 30 contra 1, no final de contas, quem está certo é o bilionário, quem está certo é os trabalhadores. No final, sabe o que acontece? As pessoas perderam a oportunidade de evoluir com o que se poderia evoluir, e no final de contas, cada um vai continuar. Os bilionários vão sair de lá nos seus helicópteros, né? E a galera perdeu alguma oportunidade que elas tinham de crescer, porque essa acho que é a grande sacada, né? É o grande insight que a gente tem que ter, né? A gente tem que parar com essa divisão politivista, digamos assim, onde um lado está certo, o outro lado está errado, né? E esse negócio nunca vai, por isso que a gente não vai evoluir. Enquanto a gente continuar se dividindo, enquanto a gente continuar com essa ambiguidade, com essa polaridade, a gente não vai evoluir, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Porque, na verdade, o que a gente tem é que se unir como um organismo simbiótico, como eu disse, entre a gente como sociedade toda começar a se unir, entendeu? Para a gente ter alguma evolução, para a gente ter algum ponto de possibilidade de melhora. Porque enquanto a gente continuar se dividindo, o único que ganha com isso é de fato o Estado, é de fato os poderes econômicos, e todo o resto vai continuar do mesmo jeito e nada vai mudar. E essa coisa até que é uma ideia empobrecida, cultural, que a gente tem que quebrar, como eu falei em alguma parte do momento do vídeo, a gente quebrar esse estereótipo, né? E entender que todo mundo tem que agregar com todo mundo, e a gente a ganhar oportunidade para aprender. O próprio debate do Flávio foi maravilhoso, cara, porque o Flávio é um cara maravilhoso. E as pessoas perderam a oportunidade de estar aprendendo o que ele está tentando ensinar, né? Isso para mim é uma coisa muito, para fechar o vídeo, né? É um conceito muito histórico, assim, muito até, como posso dizer, artístico, né? Assim, né? Cinematográfico, né? Que é essa coisa tem a galera querendo ajudar, né? Quem está querendo ajudar, e o sistema faz com que a gente crie como se a gente fosse o vilão, sabe? E jogar essa guerra, sabe? É sempre assim, alguém tentando um herói, sabe? Alguém tentando ser heróico, tentando ajudar, e aí o próprio povo fica contra o herói que está tentando ajudar, sabe? Essa ideia muito comum, né? E parece que é assim que a sociedade está funcionando. Algumas poucas pessoas tentando ajudar, tentando fazer alguma coisa, e a própria sociedade fica contra essas pessoas que estão tentando ajudar, contra o verdadeiro vilão, o verdadeiro inimigo, o verdadeiro bandido, é até aplaudido e adorado, como a gente tem esses políticos escrotos aí, todo o sistema político, né? E aí tu vê pessoas defendendo, por exemplo, né? Por exemplificar, Lula e Bolsonaro, dois bandidos, né? E é mais ou menos isso. Enquanto pessoas boas, pessoas que estão realmente querendo fazer alguma coisa, seja ela indiferentemente do nível econômico, da originalidade dela, fica nessa briga. Enfim, beijo no mago. E vamos parar com essa porra, vamos começar a se unir, cara. A gente precisa se unir como povo para que a coisa aconteça. Senão vai entrar político, sai político e no final nada muda. Tamo junto. Beijo no mago.